Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Beto Madeira nessa sexta-feira, fechando a semana, né? Pois é, fechando a semana. Hoje, dia 7? Hoje, dia 7 de fevereiro. 8? Hoje, dia 8 de fevereiro de 2019, claro, 2019, é verdade. Começando o final de semana, né? Começando o final de semana, vê só. Quente, né? Bom, muita praia deve fazer calor para praia esse final de semana aqui na região sul do estado de Santa Catarina e em todos os lugares. É verdade que em muitos lugares aí o pessoal estão em luto, infelizmente a vida é assim mesmo, né? Enquanto uns sorriem, outros choram, mas que bom que todos nós podemos sentir o sentimento, ou pelo menos tentar sentir um pouquinho daquelas grandes perdas que outras pessoas sentem, né? Outro dia foi aquele desastre lá com a barragem lá na Vale do Rio Doce, hoje aquele incêndio lá no estádio do Flamengo, onde 10 meninos acabaram, 10 meninos e, claro, adultos também, entre adultos e aqueles meninos também acabaram perdendo a vida. Então é muito triste, não é verdade? É claro que a gente não sente aquilo que os familiares devem estar sentindo, mas nós temos que ser solidários a isso e compreender que nós, a qualquer momento, podemos passar também por isso, iremos passar por isso, porque essa dor da perda todo mundo tem um dia. Esperamos que nós, quando chegar a nossa hora, que os nossos entes queridos estejam mais confortáveis, né? Principalmente nós acabamos morrendo um pouquinho mais velho, partindo do mundo espiritual um pouco mais velho, porque daí a família já espera isso e não sofre tanto. Não é verdade? Que assim aconteça com todos nós e vamos em frente. Hoje, aqui no programa Beto Madeira, o quadro Cultura Popular. E hoje, o nosso convidado, o nosso herói convidado, o nosso herói sensacional das revistas em quadrinhos, que é o poderoso Batman. Boa noite, Harry. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. Isso chega a ser irônico, né? Porque o Batman, na verdade, não tem poder nenhum, né? Todo mundo que sabe, que conhece o personagem, sabe que ele não é conhecido pelo seu poder porque não tem nenhum poder. Ele é... Prontinho. Arrumei. Pronto, agora ficou mais claro, pessoal. O Batman é um personagem que ele o único poder dele é ter dinheiro, né? Ter dinheiro. Então, mas é um personagem mais carismático dos quadrinhos que nós temos, né? Um dos mais famosos e um dos que mais vendem hoje em dia, né? Um dos que mais vendem no mundo todo. Quando eu falo em vendem, é o que mais vende as revistas, né? É o Batman. E as histórias são muito boas e os personagens são milenares, né? Tem o Batman, o Robin, o Pinguim, a Mulher Maravilha. Depois a gente tem umas imagens aqui que a gente mostra pro pessoal. Mas o Batman, o Robin, né? Principalmente o Batman com aquelas tecnologias, claro, tipo Homem de Ferro, né? Não tem nenhum poder sobrenatural, mas tem aí a capacidade de criar, e financeiramente, é claro, né? De criar a sua tecnologia para poder facilitar. Então o Batman tem aquele carro veloz, poderoso, aquela sua máscara. Inclusive aqui nós temos um Batman aqui em Cocal do Sul, que uma hora dessa vamos trazer. Estou esperando o telefone do Fernando de Fávaro. O Fernando que, inclusive, o Fernando que nos passou, né? Falou desse Batman, né? Então a gente vai trazer ele aqui. A gente vai trazer ele aqui para uma entrevista. Verdade. Vamos mandar um alô pro pessoal que estão lá conosco? Vamos. Um abraço lá para Leida Maria Savares. Leida Maria, muito obrigado. Roberto da Silva Simão. Roberto da Silva, que bom tê-lo conosco. Robson Luiz Bonadeu. Robson Luiz, seja sempre bem-vindo. Duda Sack. Duda Sack, muito obrigado pela companhia. Karina Maximiano. Karina Maximiliano, um grande abraço para você. Vanderleia Moraes. Vanderleia Moraes, seja sempre bem-vinda. Morales, seja sempre bem-vinda. Sandro Bortolato. Sandro Bortolato, que bom ter aqui nesse nosso quadro, nesse nosso canal hoje aqui na TV Sul ao vivo. Salete Rosa. Salete Rosa, nossa companheira da maioria dos programas aqui. Muito obrigado.
Werner João Pereira. Werner João Pereira, um grande abraço, Werner, muito obrigado. Kleber Soares Pereira. Kleber Soares, é uma alegria recebê-lo. Gislaine Medeiros. Gislaine Medeiro, grande abraço, muito obrigado pela companhia. Denise Natalini. Denise, seja sempre bem-vinda no nosso canal. Anderson José Abel. Anderson José Abel, seja sempre bem-vindo no nosso canal. Robson Luiz Bonadeu, ele deu uma mensagem aqui. Boa noite, Beto, programação top, ligadinho aqui em Criciúma, em Santa Catarina. Saudades de Morro da Fumaça já. Da Opa! Fufu, como chama. Ô, caro amigo, o dia que vim Morro da Fumaça, dê uma passadinha aqui na TV Sul. Vamos combinar o horário, quem sabe. A gente tá sempre ligado conosco, quem sabe a gente faz um programa junto aqui uma hora dessa, jogando um pouquinho de conversa fora e conversando com tanta gente querida e importante aqui que acompanha o nosso canal. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sintonia, um abraço para todos aí de Criciúma. Continuando aqui, agora vamos às datas, né, que muita gente fica ali só esperando para ver, né? Então vamos direto Saber ao as ponto. datas comemorativas, né? E marcantes. Vamos direto ao ponto. Hoje, 8 de fevereiro, é o dia do Magistério do Exército. Dia do Magistério do Exército. Entre Data importante. os aniversariantes famosos, o humorista Beto Silva, o ator Jonas Bloch, a atriz Jussara Freire, o ator e humorista Márcios Mellen e o ator Nick Noite. Opa, é o ator Beto Silva, não é esse mesmo aqui, o humorista. Deve ser outro, né? Deve ser outro. Deve ser outro, não deve Na ser verdade, o Beto é humorista. Silva aqui. Não, é humorista. É humorista, o Beto Silva aqui da rádio de Marconi, ou a rádio Não aqui sei de se é Sara. mesmo o Beto Silva, mas aqui diz que é o humorista Beto Silva. Deve ser outro, claro. Entre Que os mais nós acontecimentos- temos aí? Entre os acontecimentos marcantes, em 8 de fevereiro de 1975, foi lançado o primeiro satélite do Brasil, o Brasil Sat-1. O robô Opportunity da NASA faz imagens de um sistema rochoso marciano, indicando a existência de água no planeta, isso em 2004. Em entrevista à NBC, George W. Bush admite que Saddam Hussein não dispunha de armas de destruição em massa, em 2004 também. E Só dando um tempinho aqui, lá foi uma sacanagem, né, gente? Tudo bem que o Saddam Hussein era um ditador e ninguém gostava muito da atitude dele, mas aquele povo lá que deveria resolver os seus próprios problemas, como o Brasil tem que resolver os próprios problemas, como a Venezuela tem que resolver os seus próprios problemas. Não é nada dos Estados Unidos, que tem que ser parceiro do Brasil, tem que ser parceiro de qualquer país no mundo. Mas não deve ser a ponto de ficar jogando bombas e contando mentiras, né? Contando mentiras. Porque não se sabe qual é a verdade na Venezuela. O que se sabe é que há interesse oculto por trás disso. Mas isso é uma outra conversa. hoje é dia de São Jerônimo Emiliano. Dia de São Jerônimo Emiliano. Isso, dia de São Jerônimo Emiliano. São Jerônimo. São Jerônimo, eu lembro de Jerônimo. Faz tempo, né, gente? Se eu vou contar isso, você vai rir. Faz tempo, né? Mas não sou tão velho assim. Poxa vida, vamos devagar aí. Da novela O Jerônimo. Ih! Piorei as coisas, né? Piorei as coisas. Novela, ninguém é sagurizado e ninguém lá tá lembrado. Mas vamos lá, estou falando do São Jerônimo. O Jerônimo que eu conheço, o único que eu conheço é o Índio Jerônimo. O Índio Jerônimo, claro. Uhum. Que existiu de verdade, inclusive. Né? Ele existiu de verdade, né? Sim, o Jerônimo sim. O Jerônimo existiu de verdade e o Touro Sentado também existiu. Touro Sentado também existiu de verdade. Touro Sentado. Nas histórias, nos filmes americanos, passa que os índios eram os bandidos, né? Eram os sanguinários, né? Na verdade, era o povo civilizado, os cara pálida que invadiu a terras indígenas e massacraram aquele povo lá. Igual no Brasil também, né? Os poucos índios que restam, daqui a pouco nós vamos fazer uma limpa geral, né? Vai ficar só a flecha e a pena. Só isso. Vamos lá, então? Vamos. Então... Tem mais alguém ali pra gente mandar um abraço? Chegou mais alguém? Vamos lá? Um momento não. Um momento a Não? pessoa tá lá. Então vamos lá? Vamos continuar aqui. Hoje o personagem de hoje, como já foi falado, é o Batman, né? O Batman, ele é um personagem que ele fez a primeira aparição dele nos quadrinhos na revista Detetive Comics,
em maio de 1939. Era uma revista em quadrinho também? Desenho animado? Sim, era uma revista dessa época. Inclusive, hoje, uma das maiores empresas de quadrinhos, a DC Comics, o nome é DC por causa da Detective Comics. Ah, sim, entendi. É uma homenagem a essa revista que eram dele já, né? Então, é uma revista que fez bastante sucesso na época. E a edição número 27 dessa revista, ela começou a trazer histórias do Batman, né? Só que o Batman era bem esquisito na época. Ele era bem diferente do que a gente está acostumado hoje. Ele foi criado por Bob Kane e Bill Finger. Sobre o personagem, um pouco da biografia do Batman, né, pelos quadrinhos. Quando criança, o pequeno Bruce Wayne assistiu quando seus pais foram assassinados por um criminoso durante um assalto na cidade de Gotham City. O jovem decidiu que traria justiça a Gotham a qualquer preço, e assim que tornou-se adulto, viajou por todo o mundo para aprender técnicas de combate corporal e criminologia, com a intenção de tornar-se o maior detetive e combatente do crime de todo o mundo. Quando voltou a Gotham City, ainda indeciso sobre que rumo deveria seguir para realizar seu intento, Bruce presenciou um morcego que atravessou sua janela em uma fatídica noite. Decidiu que aquilo era um sinal. Agora ele se transformaria em um morcego, usando um uniforme que traria o medo e o terror ao coração dos criminosos. Com a fortuna de sua família e o auxílio de poucos mas fiéis aliados, Batman usa os mais avançados recursos e equipamentos para enfrentar terríveis inimigos em sua cidade e em todo o planeta. Lembrando que o Batman... Por que em todo o planeta? Porque o Batman ele é um personagem que ele faz parte da Liga da Justiça, e o grupo Liga da Justiça, dentro dos quadrinhos, ele atua sempre que tem uma ameaça a nível global, né? O Batman foi um dos fundadores da Liga da Justiça, inclusive, né? Um dos membros iniciais da Liga da Justiça. Ele é considerado ele é considerado um dos 3 pilares principais da DC Comics, né? Ele é um dos 3 pilares que ele tá ao lado do Super-Homem e da Mulher Maravilha. Eles são os principais personagens criados pela DC Comics, né? Da mesma forma que o Homem-Aranha é um dos principais personagens criados da Marvel, né? Lembrando que, atualmente, os quadrinhos que mais vendem são o Batman, o Super-Homem e o Homem-Aranha, né? O Batman, o Super-Homem da DC Comics e o Homem-Aranha da Marvel, né? Não sei qual é a ordem, não sei qual dos 3 é o mais vendido, mas eu sei que esses 3 são os mais vendidos. Então, no Brasil, o mais popular, se não me engano, é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha no Brasil. Assim, a origem da história é como o Justiceiro, o Homem-Aranha e o Batman são meio parecidos, pelo que eu entendi, né? Na verdade, ele é diferente porque o Homem-Aranha, o Peter Parker, ele adquiriu os poderes dele após ele ser picado por uma aranha radioativa. O Batman não. O Batman não tem poder. O que aconteceu? Ele presenciou os pais dele sendo mortos e ele decidiu, então, que ele iria punir os criminosos. Só que o Batman é diferente do personagem da Marvel Justiceiro, porque o Justiceiro, ele mata os criminosos. O Batman não. O Batman, ele parte do princípio de que ele não pode se igualar àqueles que fazem mal. Então ele não mata os criminosos. Ele bate neles, ele combate eles e prende eles, mas ele não mata. Claro que o Batman, em algumas ocasiões, ele já teve que matar, mas ele opta por não fazer isso, né? É só em último caso mesmo, mas é muito raro isso acontecer, quase não acontece. Então geralmente ele opta pelo princípio de não matar, né? Uhum. Não só ele, os personagens da DC Comics todos, a maioria deles, eles optam pelo princípio de não matar. A maioria deles, né? Isso. Gente, só dando um recadinho, então, pegando aqui um espacinho, dando um recadinho dizendo que o Carlos Joalheiros saiu com promoção de óculos de sol. Claro, Carlos Joalheiros, aqui no centro da cidade de Morro da Fumaça. Você entra em contato, está passando o telefone aí embaixo e certamente você vai adquirir um ótimo produto, de ótima qualidade, nas condições que você achar melhor. Vai lá e negocia com o Carlos Joalheiro, isso mesmo. Está lá o Carlos e a Tainã para atender bem você, aberto todos os dias das 9 às 19 horas, todo santo dia aberto para você. Fica próximo ao Colégio Princesa Isabel, tá certo? Então tá certo. Eu quero lembrar você que na segunda-feira, nos Notáveis Empreendedores, estará aqui, estaremos apresentando um programa e o nosso convidado é o Tiago Zanetti. O jovem Tiago Zanetti é o nosso convidado, ele que é optometrista. Isso, custei a dominar essa palavra. Optometrista, viu? Acertei, Haller, né?
Tiago Zanetti, na segunda-feira, às 8 da noite, aqui, no sistema ao vivo nosso aqui, tá certo? Ah, então tá certo. E nesse final de semana, claro, você vai aí no nosso canal TV RSU aí no Facebook, TV RSU MF Sul, ou Beto Madeira, e acompanhe todos os programas que são compartilhados ali, tá certo? Mais um recadinho, gente. Você tem problema de umidade aí na sua casa, está com dificuldade? Pois bem, Imperume. Imperume é um produto que veio para ficar, para revolucionar a construção civil. Imperume é um produto que vai resolver o problema de umidade da sua casa, tanto no teto, como qualquer tipo de infiltração, banheiro, cozinha, você que tem, de repente, uma lanchonete, você que tem um comércio e está sofrendo com esse tipo de problema, ou você que tem a sua casa e tem aquelas infiltrações na parede, pois bem, a Imperume dá um jeito para você, tá certo? Isso mesmo. Dá uma ligadinha pro nosso telefone, que é o 48 996466868. Claro, eu vou atender você. E nós da Imperume iremos na sua casa, no seu estabelecimento, em qualquer lugar da região sul, fazer um orçamento sem compromisso e dizer para você que há sim, há jeito. Há sim, há jeito. E nós iremos provar para você que a umidade da sua casa está com o dia contado a partir da sua decisão de querer deixar a sua casa boa e nova. Lembrando a você que se você tiver umidade em casa, de repente tem uma alergia, um problema de saúde, de repente é isso que está acontecendo, porque a sua umidade sobe, cria mofo, traz fungos para dentro de casa, né? Ou então, de repente, você quer negociar a sua casa, quem for comprar vai lá, olha aquela umidade subindo na parede, não vai comprar, ou vai oferecer um preço muito mais baixo do que aquilo que ela vale. Então, vale a pena resolver o problema. Durabilidade 30, 40 e aí vai, 40 anos, né? Então, Imperume é a solução. Acompanhe os nossos vídeos aí lá no canal Imperume, ou então no TV Sul ou no Beto Madeira. Você procura aí a lista aí, você vai acompanhar os vídeos e a demonstração de como é que esse produto vai agir na parede da sua casa ou aí em qualquer lugar que tenha problema de umidade aí na sua construção, na sua casa, no seu estabelecimento, enfim. No seu apartamento, piscina também, sem nenhum problema. Usa Imperume, que certamente você não vai mais se incomodar. Hoje, o nosso convidado não é herói, como é que se diz, Ralha, para o Batman? O Batman, ele é um herói, na verdade. É um herói, né? O nosso herói de hoje é o Batman. Isso mesmo, contando a história do Batman. Aqui nós falamos do Batman como se, de fato, ele existisse na verdade. Por isso nós queremos contar a história nos mínimos detalhes. E o Ralha é o comentarista sobre... que conta essa história, é o historiador aqui do Batman. Um abraço para Tamires Fernandes Costa. Fernando Costa. Tamires e Fernando? Não, Tamires Fernando Costa. Tamires Fernando Costa. Tamires, um grande abraço para você, muito obrigado pela sintonia. Um abraço para Rosângela Samuel Serafim. Rosângela Samuel Serafim, muito obrigado. Um abraço para Edna Nunes. Edna, que bom tê-la conosco. Para Janete Bittencourt. Janete, que bom tê-la conosco. Sérgio Nunes, show de bola, muito obrigado. Então, voltando aqui, vamos agora aos quadrinhos, né? Mostrar como foi. Aí você está vendo a primeira aparição do Batman. Essa aí é da revista, como é que é a revista? Revista Detective Comics. Detective Comics. Aqui nós temos a primeira edição, não é a primeira edição dessa revista, é a primeira edição em que o Batman apareceu. É a número 27, conforme vocês conseguem ver aqui em cima. E ali o Batman já está na capa, né, fazendo a sua aparição ali, né? A sua aparição. Foi aí que ele surgiu, então? Isso, foi nessa revista aqui. Uhum. Então aqui nós temos algumas cenas do quadrinho. Como é que era? Foi em que ano? Em que ano, Rara, aquela revista ali? 1938. 1938? Poxa 1939. vida. Mais velho do que o meu pai, que já partiu para o mundo espiritual. Sim, o Batman... A idade do meu pai tinha nascido em 1939. O Batman é um dos mais antigos personagens das histórias em quadrinhos. O Super-Homem foi o primeiro super-herói que foi feito. Né? E daí depois veio o Batman, depois veio a Mulher Maravilha. Né? De todos eu prefiro mais a Mulher Maravilha. Uhum. Claro, gosto do Batman também. Lembrando que a Mulher Maravilha, em breve a gente vai falar dela também. É uma personagem clássica, né? Foi a primeira super-heroína feminina, né? Primeira super-heroína da história dos quadrinhos. Foi a Mulher Maravilha. E até hoje é uma dos que mais faz sucesso, né? Inclusive o filme dela foi um dos que mais fez sucesso de heróis nos últimos anos, fez bastante sucesso.
Para quebrar um pouquinho aquele gelo de só homem ser super-herói, ser o magnífico que tá aí, Mulher Maravilha. Tem tantas Mulheres Maravilhas aí que dentro de casa, no trabalho, sendo mãe, enfim, sendo amiga, sendo esposa, enfim, muitas vezes sendo pai também, né? Pois é, tantas Mulheres Maravilhas por esse mundo afora, de todas as cores, de todas as raças, de todos os gêneros, enfim. Parabéns a todas as Mulheres Maravilhas. Então, vou ler ali para o pessoal, começando lá no primeiro quadrinho, lá em cima. Pegou o papel? Sim. Enquanto os homens comemoram sua vitória, eles não notam uma terceira ameaçadora figura atrás deles. É o Batman. Batman. Eles falam, né? Batman acerta uma tremenda direita. Naquele primeiro quadrinho ali embaixo, é o Batman acertando uma tremenda direita no bandido, né? Aquele visual meio de mafioso, né, dos personagens, né, ali, né, daqueles personagens dos criminosos mais antigos. Inclusive, uma coisa interessante é que um dos vilões do Batman, ele é um mafioso, né, o Carmine Falcone. Depois, agarra o segundo adversário numa gravata mortal e, com um golpe brusco, arremessa o criminoso para o alto. Então, ali a cena. Continuando ali, ele rapidamente pega o papel que o assassino roubou do cofre de Stephen Crane. Nesse momento, o comissário chega em seu carro. É o Batman, pegue-no. O Sr. Crane foi assassinado, senhor. Que tragédia, disse o mordomo aqui embaixo, no primeiro quadrinho aqui embaixo. A maioria dos filmes aí de super-heróis sempre tem um mordomo, né? Eu tenho meio desconfiança aí desses mordomos de super-heróis. Inclusive, essa história do mordomo é sempre culpado surgiu de um filme bem antigo. Né? Coitado do mordomo. Surgiu de um filme antigo. Eu não sei nem. Eu acho que o filme, inclusive, ele é mais. Eu não sei se ele é mais antigo que o Batman ou se ele é mais novo que o Batman. Mas é bem antigo. O Batman é um personagem antigo. Já são dois sócios mortos. Dos 4 que receberam ameaças, os outros 2 temem. Também devem ter sido ameaçados. Agora vamos até Rogers. Batman examina o papel que tomou do assassino e sorri. Então dirige-se rapidamente a um local desconhecido. Naquele momento, Batman salta por uma claraboia. Ele agarra uma chave inglesa e corre em direção à câmara de gás. O misterioso justiceiro rapidamente fecha o jato de gás no instante em que a câmara de vidro desce inteira sobre eles. Em seguida, desamarra Rogers e desfere um poderoso golpe no vidro. Então Batman ele pegou uma chave inglesa, descobriu onde estava o cara sendo refém, achou uma chave inglesa, foi lá e quebrou o vidro, né? Foi lá, tentou salvar o cara, só que ele foi preso numa espécie de redoma, só que como ele estava com a chave inglesa, ele foi lá e quebrou o vidro. Essa aí é a primeira história dele, então. A primeira história em que ele apareceu. Ah, certo. Quando ele apareceu a primeira vez. Isso. Só lembrando aí pro pessoal que acompanha as revistas de hoje, né? Toda moderna, bonita, o fundo é mais escuro. Geralmente é escuro, né? O fundo das revistas que vem agora são mais compridinhas, maiores, e o fundo é mais escuro, assim, mais misterioso, né? Todo o design deles é mais escuro. Inclusive, o Batman, ele parte do design dos quadrinhos do Batman é inspirado na arte gótica. Por isso que ele é um personagem bem dark. Dark é escuro em inglês que a gente chama. Um personagem bem escuro, digamos assim. Mas muito bonitas as revistas hoje. Quem adquire as revistas, próprio, a qualidade bem melhor. É próprio do personagem ter esse clima meio dark. Gotham, ela é uma cidade escura. É uma cidade... Provavelmente isso faz alusão ao fato de ser uma cidade tomada pelo crime. Eu não queria morar lá, não. Parece assim, até nos filmes, cidade meia misteriosa, meia triste, né? Meia macabra. Show! Aqui em Morro da Fumaça é muito bom, gosto da cidade aqui. Aqui não tem muitos mistérios, né? Os mistérios que tem aqui, as repórteres de muro descobrem tudo. Os repórteres de muro, né? Ah, pois é. Então descobre tudo. Um conto pro lado, não tem mistério aqui em Morro da Fumaça. Todo mundo fica sabendo na vida de todo mundo. Isso é bom, claro, ninguém guarda segredo aqui conosco. Então vamos lá, voltando, né? Quando retorna, Jenny se surpreende com Batman e saca sua arma. No caso, o Batman, né? Quando o cara chegou lá, o Batman tinha salvo o outro, aquele ali é o criminoso, e disse Jenny,
Que diabo? Mas Batman lhe dá as boas-vindas com uma voadora. Então o Batman rende o cara e ali no primeiro quadrinho da parte de baixo é o Batman prendendo o cara, né? Enquanto isso, Alfred Stryker ouviu a destruição da câmara de gás e entra no laboratório. O Alfred é o mordomo? Não, esse aqui é outro Alfred. O Alfred Mordomo, o mordomo, vou falar dele depois, ele se chama Alfred Pennyworth. Esse aqui é o Alfred Stryker, é o nome de um vilão qualquer também chamado Alfred. No mesmo filme, então? Nessa revista. Na mesma... Esse personagem, inclusive, eu nem conheço. Esse sim, personagem, sim. ele provavelmente ele é da primeira revista. Eu nunca vi ele aparecendo em outras revistas. Tá certo. Rogers, o que aconteceu? Seu assistente Janice tentou me matar. Então está ali, né? Voltando. Stryker, que não notou que Batman se escondeu nas sombras, inesperadamente saca uma faca. Então ele não conseguiu matá-lo. Bom, eu acabarei com você e depois jogarei seu corpo no tanque ácido. Você, ou minha mão, disse o cara ali, o criminoso, né? O Batman veio de fininho, rendeu ele, né? Enquanto ele tentava esfaquear o cara ali. Qual era o plano? Por que ele tentou me matar? Este rato estava por trás dos assassinatos. Eu descobri que no passado você, Lambert, Crane e Stryker foram sócios da indústria química Apex. Stryker queria ser o único proprietário, mas por não ter condições financeiras fez contratos secretos com cada um de vocês para pagar um certo valor por ano até que ele se tornasse dono. Ele pensou que matando vocês e roubando os contratos não teria que pagar esta quantia. Então, inclusive, lembrando que uma das características do Batman é que ele é muito inteligente, né? Ele é um detetive. Por isso que ele faz parte da história Detective Comics, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Um plano perfeito. E com os contratos sendo um segredo entre nós quatro, nossos herdeiros não saberiam nada sobre eles. Mas como você descobriu tudo isso? Disse o Batman. Eu peguei este contrato de um dos assassinos que ele contratou. De repente, Stryker, com a força de um homem em fúria, se livra das mãos de Batman. E Sock é uma figura de linguagem, né, para representar um golpe que ele acertou. Ele está caindo no tanque ácido. Então, após o cara ser socado pelo Batman, né, o cara lá, o bandido, ele acaba caindo no tanque ácido. Um fim perfeito para sua laia. Lembrando que o Batman aqui nessa primeira edição, ele ainda não tinha sido construída a personalidade dele, aquela personalidade que todo mundo conhece de que ele nunca mata, né? Aqui ele era indiferente. Quando algum criminoso morria, ele era indiferente. Como posso lhe agradecer? Por quê? Ele se foi. Sobre o Batman ter sumido, né? No dia seguinte, o jovem Bruce Wayne visita novamente o comissário que lhe contou sobre a última façanha do Batman. E depois Rogers disse que o Batman desapareceu dos céus. Que belo conto de fadas, comissário. Depois que Bruce Wayne se foi, Bruce Wayne é um bom rapaz, mas certamente leva uma vida por demais monótona. Parece que não tem interesse por nada. Bruce Wayne volta para seu quarto, um pouco mais tarde. Sua porta se abre lentamente e revela seu ocupante. Se o comissário pudesse ver seu jovem amigo agora, ele ficaria surpreso em descobrir que este é Batman. Quase o Bruce Wayne, né? Já era o Batman, né? Já é desde o início. Então agora nós vamos às fotos do personagem, né? Vamos. Um pouco da história para você entender como é que foi lá o princípio da coisa, né? Porque essa revista a maioria de vocês não conhece, né? Não sabia como é que começou o Batman. Então a ideia aqui é toda sexta-feira contar um pouquinho dos super-heróis. Como eu já disse, quando a gente começa a ler, a ler a revistinha, principalmente em papel, que chega, essa que a gente compra nas rodoviárias, nas bancas de revistas, a gente começa a ler, a gente entra dentro da revista. Parece que a gente vive aquele momento, né? Parece que a gente tá. É diferente do filme. É muito diferente do filme, diferente de outra coisa. Quando a gente lê a revista em quadrinho, é show de bola, é uma coisa mágica, ela atrai, a gente chama a gente para dentro da revista. Por isso que é importante, quando lê, não ler revistas muito agressivas, né? A história em quadrinho, mesmo a gente entrando dentro do personagem, a gente sabe que é tudo uma grande ficção. Tem mais alguém aí? Vamos lá? Um abraço para Gisele Araújo. Gisele, muito obrigado. Realdinho Bortolim. Grande Realdinho. E Caetano Almeida. Caetano Almeida, muito obrigado.
Então vamos continuando aqui, né? Vamos Com lá, a então. imagem, as imagens de como são os personagens hoje em dia, né? Então é a versão mais atual deles, o estilo de arte deles atualmente. Então aqui nós temos um desenho do Batman. Nos quadrinhos hoje em dia ele é assim, ele é mais bem desenhado, né? Continua com... Vê só o fundo sempre mais escuro, né? Sim, é a ideia do Batman, né? Inclusive, uma das inspirações do Batman, inclusive, foi o Conde Drácula, né? Uma das inspirações dele, o visual gótico. Rale, bota lá atrás numa imagem lá da revista do anterior. Claro, né? As revistas claras, né? Você nota ali, ó, tudo mais branco. E aí, ó, pode observar que a maioria das revistas dos desenhos animados agora estão vindo com essa... As revistas de heróis, no caso. Né? De heróis, né? Estão vindo com esse tipo de formato, né? Muito bonito, sensacional. Embora tenha algumas que ainda sejam coloridas. O Homem-Aranha, por exemplo, pelo próprio fato do personagem ser vermelho e azul, continuam coloridas, né? Mas essa aí é colorida também. Sim, mas... Um colorido mais fosco, né? Isso, é um colorido mais fosco. Uma outra imagem do Batman, né? Ali nos quadrinhos de hoje em dia. Sempre aquele fundo meio melancólico, né? Em meio à chuva, em meio àquela paisagem negra, né? Que é o que classifica Gotham, né? A cidade onde ele luta. E na verdade o Batman é um personagem, um herói solitário mesmo, né? Sim, mesmo tendo a presença do Robin na maioria dos seus episódios, né? Assim, aqui outra imagem dele, né? Do personagem, Batman aqui. Sempre o mesmo estilo meio cinza, né? Meio cinza, meio dark. Aqui tá bem quase preto e branco, né? Com exceção da lua lá. Aqui, outro personagem famosíssimo é o Robin, né? O Robin. Esse é o primeiro Robin, não sei se é o primeiro Robin. Eu acho que é uma arte nova do primeiro Robin, do Dick Grayson. Mas é o Robin em si, todos os Robins eles têm esse visual. Então, como ele tá com o capuz e com a máscara, fica difícil ver assim qual Robin ele é. Esse aqui eu tenho certeza, esse aqui foi o primeiro Robin que ele, posteriormente, ele passou a atuar como Asa Noturna. Mas é o primeiro Robin, o Dick Grayson, isso aqui é com certeza que é, né? O Dick Grayson, ele foi o primeiro Robin nas histórias do Batman. Teve outros Robins também, teve o Tim, teve o Jason Todd e teve o filho do Batman, que é o atual Robin nos quadrinhos, é o Damian Wayne, né? Então esse aqui é o Asa Noturna, que é outro personagem figurante, né, que aparece nas histórias. Inclusive, a Asa Noturna tem histórias dele própria também, porque o primeiro Robin ele adquiriu tanta importância quanto o Batman. Então, mesmo ele não usando mais o manto de Robin, ele continuou atuando no universo DC. Inclusive, ele fez parte dos Jovens Titãs e tudo mais, né? Esse aqui, sim, é o mordomo, né? O Alfred Pennyworth, o mordomo clássico, né? Um personagem carismático e simpático que todo mundo conhece, né? O Alfred. Simpático? Eu não vejo nada de simpático ali nessa nele. Imagem não, mas... Essa imagem parece um terrorista, tá louco? É que nessa imagem ele não está assim, mas em geral ele é o personagem que o pessoal gosta muito, né? Porque ele é muito calmo, né? Muito tranquilo, né? Aqui temos o Comissário Gordon, que ele faz parte do Departamento de Polícia de Gotham, e ele é um dos principais aliados do Batman. E na verdade, os desenhos dessas novas revistas aí são diferentes dos primeiros lá. Né? São bem diferentes. São bem diferentes, o traço do rosto, das roupas, são bem diferentes, né? Sim. São assim, são desenhos mais sérios e mais obscuros, né? Exatamente. Aqui nós temos a Batwoman, né? A Batwoman, que é uma coisa interessante, né? Porque essa personagem, ela representa duas coisas. Eu não conheci essa. A Batwoman, ela é uma personagem que, além dela ser mulher, ela é uma personagem LGBT, né? No caso, ela seria homossexual, ela gosta de outras mulheres, né? E é uma personagem que ela faz muito sucesso também, e ela faz parte dos quadrinhos de maneira a representar, né, esses dois grupos que muitas vezes sofrem muito preconceito, né? Que são tanto os LGBT quanto as mulheres, né? Não é a Batgirl. Não é a Batgirl, aquela é outra. Essa aí é a Batwoman. Essa seria tipo a Batmulher. A Batmulher. Mas a gente chama de Batwoman, né?
que é uma personagem famosíssima também. Chegar no fim se torna uma revista, claro, cada um tem a sua opção sexual, de gênero, enfim, né? Mas o que muitas vezes essa revista representa é o seguinte, não ao preconceito, né? Justamente. Dizer não ao preconceito, porque não a pessoa ela não vale pela opção sexual dela, ela vale pelo caráter dela, né? Sendo honesta, enfim, se é homem ou se é mulher, não importa qual é a opção sexual de cada um. Então, bem interessante mesmo, eu acho até bacana, né? Colocar isso como uma forma de quebrar os preconceitos. Não que eu deva seguir, né? Não que se eu gosto de mulher, vou ter que gostar de homem, nada disso. Isso não é para brincar, né? Isso é só para respeitar, né? Respeitar o direito Justamente. das pessoas. E não só isso, né? Também para respeitar as mulheres, né? Porque ela está ali, além disso, ela também está ali como uma personagem feminina, né? Também como personagem feminina. Para mostrar que as mulheres também podem ser tanto heroínas quanto os homens, né? Outro personagem que nós vamos... Agora sim, a Batgirl, né? Essa é a Batgirl, que é essa que eu acho que é a primeira Batgirl. A Batgirl é a Batgirl, né? A Batgirl, mas a Batgirl não é o correto. Batgirl. É a Batgirl. Ela está ali. Uma das Batgirls, ela foi aleijada pelo Coringa, inclusive, né? Então essa aí é uma arte dela. Era um pouco mais colorida, mas é porque ela usa um roxo ali, né? Mas nos filmes ela era meio traiçoeira, né? Não, aquela era Mulher Gato. Mulher Gato, tá certo. Mulher Gato. Essa aqui é uma aliada. Agora aqui um vilão famosíssimo, clássico, que é o Pinguim. A gente percebe que o Pinguim ele é muito mais bem desenhado, muito mais bem trabalhado nos quadrinhos atualmente, né? Do que nos filmes. No filme, o Pinguim apareceu num filme antigo, ele parecia aquele... Parece um bobo, né? Parece um bobão, né? No filme antigo que apareceu, o Pinguim tava parecendo aquele velho da aveia Quaker. É verdade, Aquele que aparece na aveia Quaker. Parecia uma mistura daquilo com anão de jardim, algo assim. Os filmes, às vezes, judeus atrapalham muito, né? Estragam muito com os personagens quadrinho. Até pelo fato de que o simples fato de ter humano ali representando um personagem fictício já quebra um pouco da magia da história, né? Tem efeitos que a gente consegue representar muito bem na ficção, na fantasia, que fica muito ruim quando a gente vai representar isso numa história onde os humanos tentam representar os personagens, né? Voltando aqui, o próximo. O Bane, esse personagem aqui, né? O personagem... Isso eu não conhecia. Mas apesar de que muita gente não conhece, ele é um dos mais famosos vilões do Batman. Ele, inclusive, já quebrou a costela do Batman, né? É dito o homem miserável. O homem que quebrou o Batman. Porque, assim, ele tem, inclusive, tem uma arte... Eu não quis trazer a arte dele fazendo isso porque eu achei muito violenta. Mas ainda assim... faz parte da história do personagem, é um dos principais vilões, né? Agora sim, nós temos a Mulher Gato, famosíssima, né? Mulher Gato. A personagem Mulher Gato, ela ora é vilã, ora é aliada, ora é amante do Batman, né? Inclusive, ela teve durante muito tempo, ela teve um relacionamento com o Bruce Wayne, né? Mesmo sendo malado e tudo mais. É uma personagem que faz muito sucesso, né? Muito sucesso, a Mulher Gato. Temos a Era Venenosa, personagem... A Pamela Isley, né? Era Venenosa, ela usa o feromônio para... O que é um feromônio? Feromônio é uma substância para atrair outros, né? Geralmente ela usava isso. Ela controla as plantas, na verdade. A habilidade dela é chamada fitocinese. Que é a habilidade de manipular as plantas, né? E ela... Uma coisa interessante é que sempre que ela beijava um personagem feminino, um masculino, aliás, sempre que ela beijava um personagem, geralmente homens, né? Eles morriam porque ela tem veneno nos lábios dela. Tem muitas venenosas aí, tem muitas mulheres venenosas. O nome dela era Venenosa, ela foi uma doutora em botânica, inclusive, né? Tem muitas mulheres venenosas por aí. Tem homens também venenosos, que, pelo amor de Deus. Aqui outro personagem que nós temos, o Crocodilo, outro vilão que não é tão conhecido assim, né? Esse eu também não conhecia, o Crocodilo. Ele, inclusive, ele parece uma mistura do monstro do pântano com o lagarto do Homem-Aranha, né? Verdade. Mas ele é o Crocodilo. Sinistro, né? Sim, ele... Outro personagem famoso também, o Sr. Frio, Mr. Freeze, que eles chamam, né? O Sr. Frio particularmente um dos meus favoritos. Eu conheci pouco aí. Ele apareceu num filme,
Só que no filme ele foi uma porcaria. Foi ruim? Vamos desculpar, mas no filme o Sr. Frio tava uma porcaria. Tava muito ruim o personagem do filme. Mal interpretado? Teve um filme, inclusive, Mal do Batman. representado. Teve um filme do Batman. Aqui nós temos a Era Venenosa. O filme onde a Era Venenosa apareceu, o filme do Batman onde a Era Venenosa apareceu, ele foi considerado um dos piores filmes de super-heróis feitos na história da humanidade. Acabaram com o Batman. De tão ruim que era o filme. Tão ruim que era o filme. Outros aqui. O Espantalho, outro vilão clássico do Batman, né? Que ele usa o medo para aterrorizar os O inimigos Espantalho eu dele. não conhecia no Batman, não. É que o Espantalho ele apareceu no filme Batman Begins, se não me engano. É um que usava um saco na cabeça lá. Aquele lá era o Espantalho. Só que ele é um personagem que ele não é tão conhecido assim, né? Mas ele, quem acompanha os quadrinhos sabe que ele é um personagem milenar, um dos mais clássicos vilões do Batman. Né? Antigo? Antigo. Outro personagem, um Máscara Negra. O Máscara, sim. Uhum. Máscara Negra. Não é o Caveira Vermelha, tá? O Máscara Negra, ele é um vilão, um criminoso que ele tem uma cara de caveira, né? Também não é tão conhecido assim. Não é tão Mas eu conhecido. lembro dele. A Arlequina, aquela palhacinha que anda sempre com o Coringa, né? Uhum. Famosa. Uma coisa interessante da Arlequina é que ela não fez a primeira aparição dela nos quadrinhos. Ela, a primeira aparição apareceu num desenho antigo do Batman. E eu lembro que eu assisti esse desenho quando eu era pequeno, ele passava na Record. Ela fez a primeira aparição nesse desenho e depois ela fez tanto sucesso que eles decidiram trazer ela para os quadrinhos, né? E hoje nos quadrinhos é onde ela faz as principais aparições dela, né? Vamos ao próximo. Duas Caras, personagem clássico também, já apareceu em filmes Duas antigos, Caras. né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do personagem, né? O Duas Caras, um dos vilões clássicos também. Outro famosíssimo, né? O Charada. O Charada. O Charada famosíssimo. Eu nunca gostei do Charada. O Charada é muito malicioso demais. E dificilmente ele foi pego, né? Poucas vezes esse cara foi pego no... O Batman dificilmente conseguia pegar ele. E por fim tem outro personagem. Muita gente deve estar estranhando que está faltando um. Quando se fala em Batman, qual o primeiro vilão que vem à cabeça, Beto? Batman, o primeiro vilão? Ainda há pouquinho eu tava... Super-Homem é o Lex Luthor. Não, Homem-Aranha é o Duende Verde. O Batman é o Coringa. O Coringa, é verdade, o Coringa. Então está aí uma imagem do aquelas Coringa, risadas dele, aqueles pulinhos dele, né? Sim. Coringa. Então está aí Mas Coringa. aqui ele tá show aqui nessa... Sim. O palhaço do crime, né? Bem diferente das outras revistas lá do passado. Sim. E Gostei bem desse- diferente do filme também. Eu Bem não diferente gosto do do filme. visual dele do filme. Muita gente prefere o visual dele do filme. Eu não gosto. Mas aqui tá show de bola. Aqui eu acho que ele tá muito mais bem desenhado. Ele nos Coringa. quadrinhos, né? Acho que ele é muito mais bem trabalhado. Então era isso, né? Isso que nós tínhamos para mostrar hoje, né? Um pouco do universo do Batman, os personagens, os vilões, né? Os ajudantes do personagem do Batman. Já o sexto programa, né, Ralha? O sexto programa... Até perdi as contas, Beto. Eu acho que eu Vamos criar falei- uma página ali para colocar todos esses programas, inclusive com imagens desses personagens, para dar uma ilustrada aí um pouco aí nessas... Porque é muito bacana. Vê só, depois que eu comecei novamente a participar junto com o Harley desse quadro, eu comecei a me interessar muito mais, porque é muito interessante. A gente começa a viver um pouquinho a história, né? E a gente recorda lá o passado, quando eu era pequeno, que a gente comprava... Os amiguinhos tinham lá na escola, tinham muita revista, e a gente trocava essas revistas de gibizinho, né? Então era muito importante. Então é isso, né, Harley? É isso, Beto. Nós encerramos por aqui. Tem mais alguém para gente dar um alô? Vamos dar um alô pro pessoal que está lá, né? Um abraço para Terezinha Piva. Terezinha Piva, muito obrigado, um abraço. Um abraço para Marisa D'Agostin. Oi, Marisa, grande abraço. Um abraço para Neia Casagrande. Neia, um grande abraço para você, muito obrigado. Então é isso. Hoje foi o nosso programa sobre o Batman, né? O último programa que a gente fez foi sobre o Super-Homem. Já está lá no YouTube. Vocês podem dar lá uma olhada. Já está também no Facebook. Só vocês darem uma pesquisada aí que vocês vão achar. Então foi isso. Boa noite a todos que nos ouviram, nos acompanharam. Boa noite, Beto.
Gente, a todos vocês, muito obrigado. Boa noite, Harry. Boa noite a todos vocês. Nós voltamos na segunda-feira, então. Na verdade, com esse quadro, nós voltamos na próxima sexta-feira. Toda sexta-feira, tá bom? Já tem o herói da próxima sexta? Opa, desculpa. Já tem? Ainda não? Mas as pessoas, você aí pode indicar, pode escrever aqui embaixo desse vídeo dizendo qual é o personagem, o herói que você gostaria que a gente abordasse na próxima sexta-feira às 8 da noite. E aí a gente vai levar isso ao pé da letra. O Cauã já pediu outro dia, né? Dragon Ball. Ó, então tá aí. Vamos trazer o Dragon Ball. E você, qual é o seu personagem que você gostaria que nós contássemos aqui e depois colocasse lá na página que estamos criando? Pois então. Manda aí o seu recado. Gente, muito obrigado. E na segunda-feira eu volto às 8 da noite com o nosso convidado, que é o Tiago Zanetti, optometrista. Você vai ficar sabendo tudo sobre óculos e sobre visão. Tá certo? Então tá certo. Ó, super interessante. Na próxima segunda-feira, às 8 da noite, nos Notáveis Empreendedores aqui na TV Som. Muito obrigado a todos. Até na próxima sexta com esse quadro Cultura Popular.